Olá, bem-vindo ao canal Torre de Davi Maria. Você sabe quem é Padre Pio? Então fica aí que você já vai saber. Padre Pio nasceu 25 de maio de 1887, na localidade de Pietrelcina, muito próximo à cidade de Benevento, na Itália. Foi um dos 7 filhos de Grazio Forgione e Maria Giuseppa de Nuzio. No dia seguinte ao seu nascimento foi batizado com o nome de Francisco, e mais tarde seria de fato um grande seguidor de São Francisco de Assis. Quando criança era muito assíduo com as coisas de Deus, tendo uma inigualável admiração por Nossa Senhora e seu Filho Jesus, que os via constantemente devido a tanta familiaridade. Foram Jesus e Maria que apareceram a ele quando ele recebeu pela primeira vez as dolorosas chagas de Cristo em 1910. Ainda pequeno, havia se tornado amigo do seu anjo da guarda, a quem recorria muitas vezes para auxiliá-lo no seu trajeto nos caminhos do Evangelho. Conta a história que ele recomendava muitas vezes que as pessoas recorressem ao seu anjo da guarda, estreitando assim a intimidade dos fiéis para com aquele que viria a ser o primeiro sacerdote da história da Igreja a receber os estigmas de Cristo do Calvário. Aos 12 anos recebeu os sacramentos da primeira comunhão e do crisma. Aos 15 anos de idade entrou no noviciado em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. Concluído o ano do noviciado, formulou os votos simples em 1904. Em 1907, formulou a profissão dos votos solenes. Frequentou estudos clássicos e filosofia. Foi ordenado padre em 10 de agosto de 1910, no Duomo de Benevento. Durante os primeiros anos como frade capuchinho, frequentes problemas de saúde obrigavam o Padre Pio a fazer visitas regulares à sua casa para receber cuidado de sua mãe, a quem chamava carinhosamente de Mama Peppa. Ele sofria de intensas dores no peito e nas costas, frequentes dores de cabeça, febres altas, problemas pulmonares e estomacais. Estes sintomas desapareciam inexplicavelmente quando ele voltava. Depois de sua ordenação, seus problemas de saúde o obrigaram a permanecer em casa até 1916. Quando voltou neste ano, foi mandado para o convento de São João Rotondo, lugar onde viveu até a morte. Aos casos mais urgentes e complicados, o santo de Pietrelcina dizia: "Este só Nossa Senhora". Tamanha era sua confiança na sua mãezinha do céu, a quem ele tanto amava e queria obter suas virtudes. Percebendo que sua missão era de acolher em si o sofrimento do povo, recebe como confirmação do Cristo os sinais da paixão em seu próprio corpo. Percebendo não somente que deveria aliviar o sofrimento espiritual, recebeu de Deus a inspiração de construir um grande hospital, o tão conhecido Casa do Alívio do Sofrimento, que viria a ser referência em toda a Europa. Mesmo com seu ministério sacerdotal vitimado por calúnias injustificáveis, não se arrefeceu o coração para com a Igreja, porque tinha grande apreço e admiração. Sabia muito bem distinguir de onde provinham as calúnias, sendo estas vindas por parte de alguns da Igreja, e não da Igreja Mãe Mestra, quem ele tanto amava. A pedido do Santo Padre, devido aos horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial, cria os grupos de oração, verdadeiras células catalisadoras do amor e da paz de Deus, para serem dispenseiros de tais virtudes no mundo que sofria e angustiava-se no vale tenebroso de lágrimas e sofrimentos. Na ocasião do aniversário de 50 anos dos grupos de oração, celebrava-se uma missa nesta intenção. Seria esta o caminho do seu calvário definitivo, onde entregaria a alma e o corpo ao seu grande apaixonado, a última vez que os seus filhos espirituais veriam o Padre, quem tanto amava. Era a madrugada do dia 23 de setembro de 1968. No seu quarto conventual, com um terço entre os dedos, repetindo o nome de Jesus e Maria, descansa em paz aquele que tinha abraçado a cruz do Cristo, fazendo desta a ponte de ligação entre a terra e o céu. Morte suave de quem havia completado a missão, de quem agora retornaria ao seio do Pai, em quem tanto confiou. Hoje são muitas pessoas que se juntaram à fileira dos seus devotos e filhos espirituais, e vários grupos de oração que se espalharam pelo mundo, e é o próprio Padre Pio que diz: "Ficarei na porta do paraíso
até o último dos meus filhos entrar. Padre Pio foi um enérgico na confissão, a ponto de negar a absolvição para muitos. Ele via nos olhos que a pessoa não estava arrependida, na alma. Um dia, um homem disse que estava chorando porque não havia recebido a absolvição. Padre Pio disse-lhe que estava fazendo aquilo para ele ir para o céu, porque ele não tinha se arrependido. As pessoas que eram repreendidas por Padre Pio sentiam compulsão no coração. Elas voltavam e eram profundamente tocadas no coração. A não absolvição trazia ao coração delas o desejo de mudança de vida e autenticidade. O seu processo de canonização. Ele teve início em 29 de novembro de 1982. Em março de 93, foi iniciado o processo diocesano para sua canonização. Em 21 de janeiro de 1990, Padre Pio foi proclamado venerável, beatificado em 2 de maio de 1999 e foi canonizado em 16 de junho de 2002, proclamado na Praça de São Pedro pelo Pontifício Papa João Paulo II como São Pio de Pietrelcina. Sua festa litúrgica é celebrada 23 de setembro. No dia seguinte da sua canonização, o Santo Padre Papa João Paulo disse que, acima de tudo, ele foi um religioso que sinceramente amou Cristo crucificado. Ele participou do mistério da cruz. Alguns sinais milagrosos do Padre Pio são os estigmas, a bilocação e uma história aqui gigante de milagres que não dá nem para ler. Mas ele teve um reconhecimento pelos papas, pelo Bento XV, que disse assim: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à Terra para converter os homens. O Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II, o Papa Pio IX, Pio XI, que foi quem iniciou o fim das restrições contra o Padre Pio de Pietrelcina em 1993. Papa Pio XII encorajava todos os cristãos devotos a visitar o Padre Pio de Pietrelcina. O Papa Paulo VI, ele, na década de 1960, firmemente desfez todas as acusações existentes contra Padre Pio. O Papa João Paulo II beatificou e canonizou em Roma o Padre Pio de Pietrelcina, que foi acusado de muitas coisas injustas. E por fim, agora, vamos fazer a oração de João Paulo II. Primeiro nós vamos fazer uma oração aqui antes, oração a Padre Pio. Jesus, oração de Padre Pio. Jesus, que nada me separe de ti, nem a vida nem a morte. Seguindo-te em vida, ligado a ti com todo amor, seja-me concedido expirar contigo no Calvário, para subir contigo à glória eterna. Seguirei contigo nas tribulações e nas perseguições, para ser um dia digno de amar-te, na revelada glória do céu, para cantar-te um hino de agradecimento por todo o teu sofrimento por mim. Jesus, que eu também enfrente como tu, com serena paz e tranquilidade, todas as penas e trabalhos que possa encontrar nesta terra. Uno tudo a teus méritos, as tuas penas, as tuas expiações, as tuas lágrimas, a fim de que colabore contigo para a minha salvação e para fugir de todo o pecado, causa que te fez suar sangue e te reduziu à morte. Destrói em mim tudo o que não seja do teu agrado. Com o fogo de tua santa caridade, escreve em meu coração todas as tuas dores, aperta-me fortemente a ti, de maneira tão estreita e tão suave, que eu jamais te abandone nas tuas dores. Amém. Padre Pio de Pietrelcina. E para finalizar, rezamos uma oração de João Paulo II, que conheceu o Padre Pio em vida. A oração de João Paulo II a São Padre Pio. Ele reza assim: Papa João Paulo II, ensina-nos, nós lhe pedimos,
a humildade de coração, para sermos incluídos entre os pequeninos de que fala o Evangelho, aos quais o Pai prometeu revelar os mistérios do seu reino. Ajude-nos a ter um olhar de fé, capaz de reconhecer prontamente nos pobres e nos sofredores a face do próprio Jesus. Sustente-nos nos momentos de luta e de provações. Se cairmos, faça com que experimentemos a alegria do sacramento do perdão. Transmite-nos a terna devoção a Maria, Mãe de Jesus e nossa. Acompanha-nos na peregrinação terrena em direção à pátria abençoada, onde também esperamos chegar um dia para contemplar eternamente a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu curtir, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, siga-nos no Facebook e no Instagram, todos são Torre de Davi Maria, e vamos ver sobre a vida do Padre Pio, este santo em que tudo que você lê da vida dele é uma escola de santidade e de salvação, porque ele tudo entregou a Jesus por Maria, e como disse, ele sofreu com Cristo na cruz, sofreu na sua própria carne a fé do seu amado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Amém.